Existem lugares onde a inocência perdida ecoa pelos corredores vazios, onde risadas de crianças que já partiram há décadas ainda ressoam nas madrugadas silenciosas. E se eu te dissesse que alguns dos orfanatos mais antigos do Brasil ainda abrigam almas pequenas que nunca conseguiram encontrar o caminho de casa? Você já se perguntou por que certas instituições do século passado são simplesmente abandonadas? Por que prédios que um dia abrigaram centenas de crianças são deixados para apodrecer, mesmo quando poderiam ser transformados em escolas ou centros comunitários? A resposta pode estar nas experiências que alguns funcionários corajosos compartilharam comigo ao longo dos anos. Durante 2 décadas, coletei relatos de freiras, cuidadoras, enfermeiras e administradores que trabalharam em orfanatos históricos pelo Brasil. O que você vai ouvir agora são 5 dos casos mais perturbadores que documentei. Nomes foram alterados para proteger tanto os vivos quanto aqueles que talvez nunca tenham conseguido partir verdadeiramente. Se você tem dificuldade com histórias envolvendo crianças, talvez seja melhor assistir isso acompanhado. E se você já trabalhou em instituições de cuidado infantil, bem, talvez estas histórias expliquem alguns dos fenômenos estranhos que você mesmo já presenciou. Primeira história: o orfanato, Santa Clara, em Salvador. Irmã Benedita tinha 53 anos quando começou a trabalhar como supervisora noturna no Orfanato Santa Clara, em Salvador, em janeiro de 1987. Era uma instituição centenária, fundada em 1889 por freiras franciscanas para acolher crianças órfãs da região. O prédio de 3 andares, com sua arquitetura colonial portuguesa, já havia abrigado mais de 3.000 crianças ao longo de quase um século de funcionamento. Com 25 anos de experiência em trabalho social da igreja, Irmã Benedita estava preparada para lidar com os desafios de cuidar de 60 crianças entre 5 e 16 anos. O que ela não esperava era se deparar com as peculiaridades de um edifício que carregava o peso emocional de décadas de histórias infantis. O Orfanato Santa Clara funcionava em um regime rigoroso, mas afetuoso. As crianças acordavam às 6, frequentavam aulas na escola interna durante o dia, participavam de atividades recreativas à tarde e se recolhiam aos dormitórios às 20 horas. O período noturno era responsabilidade de Irmã Benedita, que fazia rondas regulares para garantir que todas estivessem seguras e dormindo tranquilamente. O 3º andar abrigava o dormitório das meninas menores, de 5 a 10 anos. Era um ambiente acolhedor, com paredes pintadas em tons pastéis e pequenas camas enfileiradas com lençóis bordados pelas próprias freiras. Havia lugar para 25 meninas, mas durante o inverno de 1987, apenas 18 ocupavam o espaço. Durante suas primeiras semanas, Irmã Benedita notou que havia algo peculiar no dormitório do 3º andar. Mesmo depois que todas as meninas adormeciam, ela ocasionalmente ouvia sussurros vindos daquela área. Sons baixos, como conversas entre crianças que tentavam não ser descobertas após o horário de dormir. Inicialmente, Irmã Benedita assumiu que algumas meninas estavam conversando escondido, uma travessura comum em dormitórios infantis. Durante suas rondas noturnas, verificava cuidadosamente cada cama, mas sempre encontrava todas as crianças profundamente adormecidas. A situação se intensificou quando Irmã Benedita começou a ouvir outros sons vindos do 3º andar. Risadinhas abafadas, passos descalços correndo pelo corredor, até mesmo o rangido característico de camas sendo ocupadas. Mas toda vez que subia para verificar, encontrava o dormitório completamente silencioso e todas as crianças dormindo. Em março de 1987, Irmã Benedita vivenciou sua experiência mais perturbadora. Era uma noite de chuva intensa, e ela estava fazendo sua ronda das 23 years quando ouviu claramente uma criança chorando no 3º andar. Não era o choro de pesadelo que ocasionalmente ouvia. Era o choro desesperado de uma criança acordada e assustada. Irmã Benedita subiu rapidamente as escadas, preocupada com alguma emergência. Quando chegou ao dormitório, encontrou todas as 18 meninas dormindo profundamente. Verificou cada cama individualmente, procurando por sinais de angústia ou desconforto. Nada. Mas o choro continuava. Agora parecia vir do canto noroeste do dormitório, próximo às janelas que davam para o pátio interno. Irmã Benedita se dirigiu ao local e encontrou uma cama vazia. A cama 19, que não estava sendo utilizada devido ao número reduzido de crianças. O choro parou abruptamente quando ela se aproximou da cama vazia. Mas havia algo no ambiente que a deixou profundamente perturbada.
a impressão clara de que uma criança muito pequena havia acabado de estar ali, deixando o calor corporal e até mesmo o cheiro doce característico de uma menina de 5 ou 6 anos. Irmã Benedita desceu até o escritório administrativo e consultou os registros históricos do orfanato. Descobriu que a cama 19 havia sido ocupada por uma menina chamada Mariazinha, que havia chegado ao Santa Clara em setembro de 1983, com apenas 4 anos, após a morte dos pais em um acidente de carro. Mariazinha havia sido descrita nos registros como uma criança especialmente sensível e apegada às cuidadoras. Sofria de asma crônica e frequentemente acordava durante a noite com crises respiratórias. Infelizmente, Mariazinha havia falecido em janeiro de 1985, aos 6 anos, devido a complicações de uma pneumonia severa. A descoberta explicava muito sobre os fenômenos do terceiro andar. Irmã Benedita procurou a Madre Superiora, Irmã Conceição, uma mulher de 72 anos que dirigia o Santa Clara há 40 anos. Irmã Conceição ouviu o relato com uma expressão que sugeria conhecimento prévio sobre o assunto. A pequena Mariazinha, suspirou Irmã Conceição. Sempre soubemos que ela nunca realmente nos deixou. Irmã Conceição revelou que, desde a morte de Mariazinha, funcionários noturnos ocasionalmente relatavam fenômenos inexplicáveis no terceiro andar. Outras crianças às vezes mencionavam uma menina que brinca à noite e que fala baixinho para não acordar as irmãs. Mas Irmã Benedita estava presenciando manifestações muito mais intensas e regulares do que os relatos anteriores. Era como se Mariazinha tivesse finalmente encontrado alguém que podia perceber sua presença e estava tentando comunicar algo importante. Nos meses seguintes, Irmã Benedita desenvolveu uma rotina especial para lidar com a presença de Mariazinha. Durante suas rondas noturnas, sempre fazia uma parada na cama 19 e sussurrava uma oração silenciosa. Deixava a janela próxima ligeiramente aberta, pois havia lido nos registros que Mariazinha gostava do ar fresco para ajudar com sua asma. Irmã Benedita também começou a deixar pequenos objetos na mesa de cabeceira da cama 19, uma boneca de pano, flores do jardim do orfanato ou um copo de água fresca. Era uma forma de demonstrar cuidado maternal pela criança que ainda parecia precisar de atenção e carinho. Curiosamente, após adotar essa abordagem mais afetuosa, os fenômenos se tornaram mais suaves e organizados. O choro noturno se transformou em sussurros mais calmos. As risadinhas pareciam mais alegres, menos desesperadas. Era como se Mariazinha tivesse finalmente encontrado a atenção maternal que buscava. Durante o inverno de 1987, algo extraordinário aconteceu. As outras crianças do dormitório começaram a mencionar espontaneamente uma amiguinha especial que visitava o terceiro andar durante a noite. Descreviam-na como uma menina pequena, de cabelos escuros e olhos grandes, que gostava de brincar silenciosamente e sempre pedia para as outras crianças não contarem para as irmãs. Irmã Benedita percebeu que as crianças estavam naturalmente interagindo com Mariazinha sem medo ou estranhamento. Para elas, era apenas mais uma colega no orfanato. A inocência infantil permitia uma aceitação que os adultos tinham dificuldade de alcançar. Em dezembro de 1987, o orfanato Santa Clara recebeu uma família adotiva para uma das meninas do terceiro andar, Carla, de 8 anos, que havia desenvolvido uma amizade especial com a amiguinha invisível. No dia da adoção, Carla pediu para se despedir de Mariazinha. Irmã Benedita acompanhou Carla até a cama 19. A menina se ajoelhou ao lado da cama vazia e sussurrou: "Mariazinha, vou embora agora, mas vou sentir sua falta. Obrigada por brincar comigo." Depois se virou para a Irmã Benedita e disse: "Ela pediu para eu dizer que gosta muito da senhora e das flores que a senhora deixa para ela." Irmã Benedita sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era a confirmação de que Mariazinha não apenas estava presente, mas também reconhecia e apreciava os cuidados que recebia. Nos meses seguintes, conforme outras crianças eram adotadas ou transferidas, Irmã Benedita notou que Mariazinha se tornava mais quieta. Era como se ela soubesse que suas colegas estavam encontrando famílias e seguindo em frente, enquanto ela permanecia no orfanato. Em junho de 1988, Irmã Benedita teve uma conversa especial com Mariazinha. Durante uma noite particularmente silenciosa, sentou-se na cama 19 e falou em voz baixa: "Mariazinha, querida, você sabe que pode ir descansar agora? Você foi uma menina muito boa e tenho certeza de que seus pais estão esperando por você no céu."
Naquela noite, pela primeira vez desde que havia chegado ao Santa Clara, Irmã Benedita não ouviu nenhum som vindo da cama 19. O silêncio era diferente, não vazio, mas pacífico, como se uma criança finalmente tivesse adormecido tranquila após uma longa noite de inquietação. Quando Irmã Benedita foi transferida para outra instituição em 1989, ela fez uma despedida especial no terceiro andar. Deixou uma boneca nova na cama 19 e sussurrou uma oração de agradecimento por ter tido a oportunidade de cuidar de Mariazinha, mesmo após sua morte. Funcionários posteriores relataram que os fenômenos no terceiro andar se tornaram muito mais raros após a saída de Irmã Benedita. Era como se Mariazinha tivesse finalmente recebido o amor maternal que precisava para encontrar paz. Hoje, Irmã Benedita trabalha em um abrigo moderno para crianças em situação de risco. É um ambiente completamente diferente, contemporâneo, com protocolos psicológicos avançados. Mas ela confessa que nunca esqueceu a conexão especial que manteve com Mariazinha. Ela era apenas uma criança que precisava de colo, Irmã Benedita me disse. Mesmo depois da morte, ainda era uma menina pequena que queria se sentir amada e protegida. Segunda história. O Instituto São Vicente em Campinas. Rosa havia trabalhado como enfermeira no Instituto São Vicente de Paulo por 15 anos, quando a instituição começou o processo de fechamento em 1994. Era um orfanato administrado pelas Filhas da Caridade, fundado em 1923 para acolher crianças órfãs e abandonadas da região de Campinas. O prédio de 4 andares, inspirado na arquitetura francesa, já havia sido lar de mais de 2.000 crianças ao longo de 7 décadas. Com 41 anos e experiência em pediatria hospitalar, Rosa estava acostumada a lidar com crianças em situações difíceis, mas o Instituto São Vicente apresentava desafios únicos. Muitas das crianças chegavam ali com traumas psicológicos severos, resultado de abandono, maus tratos ou perda familiar traumática. O segundo andar abrigava a enfermaria e os quartos de isolamento para crianças doentes. Era o domínio de Rosa, que mantinha um ambiente impecavelmente limpo e acolhedor. Havia 6 leitos para casos que requeriam cuidados médicos especiais e 2 quartos individuais para crianças que precisavam de isolamento devido a doenças contagiosas. Durante o outono de 1994, enquanto o Instituto se preparava para transferir as crianças restantes para outras instituições, Rosa notou algo peculiar no quarto de isolamento número 2. Mesmo quando estava vazio, ela frequentemente encontrava sinais de que havia sido ocupado. Lençóis amassados, o travesseiro com a impressão de uma cabeça pequena, até mesmo brinquedos que haviam sido deixados sobre a cama. Inicialmente, Rosa pensou que alguma criança estava brincando no quarto sem autorização. Mencionou o problema para a irmã diretora, mas uma investigação revelou que todas as crianças eram contabilizadas em suas atividades diárias e nenhuma tinha acesso não supervisionado ao segundo andar. A situação se intensificou quando Rosa começou a ouvir sons vindos do quarto 2 durante suas rondas noturnas. Respiração difícil, como de uma criança com problemas respiratórios graves, e ocasionalmente tosses fracas que soavam desesperadamente familiares. Em outubro de 1994, Rosa vivenciou sua experiência mais perturbadora. Estava organizando medicamentos na enfermaria quando ouviu claramente uma criança chamando: "Tia Rosa, tia Rosa." A voz era fraca, mas inconfundível. Vinha do quarto de isolamento número 2. Rosa correu até o quarto, preocupada com alguma emergência médica. Quando abriu a porta, encontrou o ambiente completamente vazio. Mas havia algo no ar que a deixou profundamente comovida. O cheiro característico de remédios pediátricos e a sensação palpável de que uma criança muito doente havia acabado de estar ali. Rosa verificou todos os outros quartos do segundo andar. Não havia nenhuma criança doente no momento, e todas estavam participando de atividades no térreo. Mas a voz que havia ouvido era tão real, tão desesperada, que ela não conseguia simplesmente ignorar. Naquela noite, Rosa consultou os registros médicos arquivados do Instituto. Descobriu que o quarto de isolamento número 2 havia sido ocupado por uma menina chamada Ana Paula, que havia chegado ao São Vicente em março de 1992, aos 7 anos, após a morte da mãe por tuberculose. Ana Paula havia desenvolvido a mesma doença e passado os últimos 8 meses de vida no quarto de isolamento, recebendo cuidados intensivos de Rosa.
Era uma criança especialmente carinhosa, que sempre chamava as enfermeiras de tia e se apegava profundamente a quem demonstrava afeto maternal. Ana Paula havia falecido em novembro de 1992, aos 8 anos, depois de uma longa luta contra a tuberculose. Rosa se lembrava vividamente da menina. Seus cabelos castanhos sempre trançados, seus olhos grandes que brilhavam mesmo durante a doença, e sua forma carinhosa de chamar: Tia Rosa, a senhora pode ficar mais um pouquinho comigo? A descoberta explicava completamente os fenômenos do quarto 2. Rosa procurou a irmã diretora e compartilhou suas experiências. A religiosa ouviu com atenção e revelou que outros funcionários haviam mencionado irregularidades no segundo andar desde a morte de Ana Paula. Ela era uma criança muito apegada, disse a irmã diretora. Talvez não tenha conseguido aceitar que precisava partir. Rosa começou a perceber que Ana Paula estava tentando restabelecer a conexão especial que haviam mantido durante os meses de tratamento. Era como se a menina ainda precisasse dos cuidados médicos e do carinho maternal que Rosa havia oferecido durante sua doença. Nos dias seguintes, Rosa desenvolveu uma rotina especial para cuidar de Ana Paula. Durante suas verificações noturnas, sempre visitava o quarto 2 e sussurrava: Oi, Ana Paula. É a tia Rosa. Vim ver como você está. Deixava um copo de água fresca na mesa de cabeceira e um pequeno ursinho de pelúcia que Ana Paula havia amado em vida. Rosa também começou a administrar medicamentos imaginários, seguindo exatamente o mesmo protocolo que havia usado durante o tratamento real de Ana Paula. Era uma forma de oferecer o cuidado médico que a menina aparentemente ainda buscava. Curiosamente, após adotar essa abordagem mais médica e maternal, os fenômenos se tornaram mais organizados e menos angustiantes. A respiração difícil se transformou em respiração mais calma. As tosses diminuíram significativamente. Era como se Ana Paula estivesse finalmente recebendo o tratamento que precisava. Durante novembro de 1994, no segundo aniversário da morte de Ana Paula, algo extraordinário aconteceu. Rosa estava fazendo sua ronda noturna quando ouviu Ana Paula chamando novamente: Tia Rosa. Desta vez, a voz não soava doente ou desesperada. Soava grata e tranquila. Rosa entrou no quarto 2 e sussurrou: Estou aqui, Ana Paula. Como você está se sentindo hoje? No ar, ela ouviu uma resposta clara: Estou melhor, tia Rosa. Muito melhor. Obrigada por cuidar de mim. Era a primeira vez que Rosa ouvia Ana Paula falar sobre estar melhor. Durante os meses de tratamento real, a menina sempre respondia corajosamente que estava bem, mesmo quando claramente sofria. Ouvir que estava melhor soou como uma cura verdadeira. Nas semanas seguintes, conforme o instituto se aproximava do fechamento definitivo, Rosa notou que Ana Paula se tornava menos presente. Era como se ela soubesse que a instituição estava encerrando suas atividades e não haveria mais necessidade de cuidados médicos naquele local. Em dezembro de 1994, no último dia de funcionamento do Instituto São Vicente, Rosa fez uma despedida especial no quarto 2. Sentou-se na cama onde Ana Paula havia passado seus últimos meses e falou com carinho: Ana Paula, querida, o instituto está fechando agora. Você foi uma menina muito corajosa durante seu tratamento e tenho orgulho de ter cuidado de você. Pode descansar agora. Você está curada. Naquela noite, pela primeira vez desde outubro, Rosa não ouviu nenhum som vindo do quarto 2. O silêncio era diferente. Não vazio, mas completo. Como se um tratamento médico longo e difícil finalmente tivesse chegado ao fim com sucesso. Quando o instituto foi demolido em 1995, Rosa acompanhou a demolição de longe. Ela me contou que, no momento em que as máquinas derrubaram o segundo andar, sentiu uma estranha sensação de conclusão, como se um caso médico complexo finalmente tivesse sido resolvido. Hoje, Rosa trabalha como supervisora de enfermagem em um hospital pediátrico moderno. É um ambiente completamente diferente. Tecnológico, com protocolos rigorosos, sem espaço para o sobrenatural. Mas ela confessa que nunca esqueceu a responsabilidade especial que sentiu em relação a Ana Paula. Ela era minha paciente, Rosa me disse. Mesmo depois da morte, ainda precisava de cuidados médicos. Uma enfermeira nunca abandona um paciente, não importa em que estado ele esteja. Terceira história. O orfanato. Nossa Senhora das Graças em Uberlândia.
Paulo tinha 35 anos quando assumiu o cargo de porteiro noturno no orfanato Nossa Senhora das Graças, em Uberlândia, em setembro de 1991. Era uma instituição dirigida por irmãs salesianas, fundada em 1941 para acolher meninos órfãos da região do Triângulo Mineiro. O prédio de 2 andares, com sua arquitetura simples mas sólida, já havia sido lar de mais de 1.000 meninos ao longo de 5 décadas. Com experiência em segurança noturna, Paulo estava preparado para os desafios de manter a ordem em uma instituição que abrigava 45 meninos entre 6 e 16 anos. O que ele não esperava era se deparar com atividades que aconteciam muito depois do horário oficial de dormir. O térreo abrigava as salas de aula, refeitório, biblioteca e sala de jogos. O primeiro andar era dedicado aos dormitórios. Um para os meninos menores, 6 a 10 anos, e outro para os adolescentes, 11 a 16 anos. Paulo era responsável pela segurança noturna de todo o edifício, fazendo rondas regulares e garantindo que todos estivessem seguros. Durante suas primeiras semanas, Paulo notou que havia atividade no térreo muito depois do horário de dormir oficial. Sons vindos da sala de jogos, bolas quicando, risos abafados, até mesmo o barulho característico de uma partida de futebol de mesa sendo disputada intensamente. Inicialmente, Paulo assumiu que alguns meninos estavam saindo dos dormitórios para brincar escondido. Era uma travessura compreensível. Meninos energéticos confinados em dormitórios após as 21h naturalmente tentariam encontrar formas de se divertir. Durante suas rondas noturnas, Paulo sempre verificava a sala de jogos quando ouvia os sons, mas invariavelmente encontrava o ambiente completamente silencioso e vazio. Todas as bolas estavam nos lugares corretos, o futebol de mesa estava imóvel e não havia sinais de ocupação recente. A situação se intensificou quando Paulo começou a ouvir não apenas jogos, mas conversas entre os meninos. Vozes jovens discutindo estratégias de jogo, comemorando vitórias, até mesmo resolvendo pequenas disputas típicas de crianças. Eu marquei primeiro! Não foi gol! Agora é minha vez! Em novembro de 1991, Paulo vivenciou sua experiência mais desconcertante. Era uma sexta-feira à noite, e ele estava fazendo sua ronda das 23 Hz quando ouviu claramente uma partida intensa de futebol de mesa vinda da sala de jogos. Os sons eram inequívocos, a bolinha batendo nas laterais da mesa, as barras sendo movimentadas rapidamente, até mesmo o barulho característico de um gol sendo marcado seguido por comemoração. Paulo abriu a porta da sala de jogos com cuidado, esperando flagrar os meninos em sua travessura noturna. O que encontrou o deixou completamente perplexo. A sala estava vazia, mas o futebol de mesa ainda estava vibrando levemente, como se tivesse acabado de ser usado intensamente. Paulo se aproximou da mesa e tocou sua superfície. Estava morna, como se mãos houvessem acabado de soltá-la. A bolinha estava posicionada no meio do campo, exatamente onde ficaria após um gol recém-marcado. Mas não havia ninguém na sala. Paulo verificou todos os possíveis esconderijos na sala de jogos. Procurou atrás das estantes, embaixo das mesas, até mesmo no pequeno armário de materiais esportivos. Nada. Subiu rapidamente aos dormitórios e conferiu todas as camas. Todos os 45 meninos estavam em seus lugares, dormindo profundamente. Na manhã seguinte, Paulo relatou o incidente para o irmão diretor, um homem de 60 anos que administrava o orfanato há 20 anos. O religioso ouviu com atenção e, após uma longa pausa, fez uma pergunta que surpreendeu Paulo. Você ouviu risadas também? O irmão diretor revelou que outros funcionários noturnos haviam relatado fenômenos similares na sala de jogos. Sempre os mesmos elementos: partidas de futebol de mesa, conversas entre meninos, risadas e comemorações. Sempre durante o período noturno. Sempre sem nenhuma criança presente. Há algo que você precisa saber sobre a sala de jogos, disse o irmão diretor. Em 1987, um grupo de meninos morreu em um acidente de ônibus quando voltavam de uma excursão. Eles eram inseparáveis e passavam todas as noites livres jogando futebol de mesa. O acidente havia sido uma tragédia que abalou profundamente o orfanato. 7 meninos, entre 8 e 12 anos, haviam morrido quando o ônibus que os trazia de volta de um passeio no zoológico de Brasília capotou na rodovia. Eram meninos especialmente unidos, que haviam desenvolvido uma tradição de disputar torneios noturnos de futebol de mesa após o jantar. O grupo era liderado por Pedrinho, de 12 anos,
um menino carismático que organizava campeonatos e mantinha uma tabela detalhada de resultados. Os outros eram João, Miguel, Rafael, Gustavo, Tiago e Carlinhos. Todos grandes amigos que compartilhavam não apenas o dormitório, mas uma paixão genuína por jogos e competições. A descoberta explicava completamente os fenômenos da sala de jogos. Paulo começou a perceber que os 7 meninos ainda mantinham sua tradição noturna, ainda disputavam seus torneios de futebol de mesa, ainda celebravam vitórias e lamentavam derrotas como faziam em vida. Nos meses seguintes, Paulo desenvolveu uma abordagem respeitosa em relação à presença dos meninos. Durante suas rondas, quando ouvia os sons de jogo, simplesmente aguardava do lado de fora da sala até que as atividades terminassem. Era uma forma de permitir que continuassem sua diversão sem interferência. Paulo também começou a manter a sala de jogos em condições perfeitas para as partidas noturnas. Certificava-se de que o futebol de mesa estivesse sempre limpo e funcionando bem, que houvesse bolinhas sobressalentes disponíveis e que as cadeiras estivessem posicionadas corretamente ao redor da mesa. Curiosamente, após adotar essa abordagem mais colaborativa, Paulo começou a perceber padrões nas atividades noturnas. As partidas aconteciam principalmente às sextas-feiras, exatamente como os meninos faziam quando eram vivos. Duravam aproximadamente 1 hora, seguindo a mesma dinâmica de um torneio real. Durante dezembro de 1991, algo extraordinário aconteceu. Paulo estava aguardando do lado de fora da sala de jogos durante uma partida quando ouviu claramente uma voz familiar. "Tio Paulo, o senhor quer jogar com a gente?" Era a voz de Pedrinho, o líder do grupo. Paulo ficou emocionado. Durante os 4 anos que havia trabalhado no orfanato antes do acidente, Pedrinho sempre o tratara com respeito especial, chamando-o de tio Paulo, e frequentemente o convidando para assistir aos jogos. Era uma relação de carinho mútuo que a morte aparentemente não havia conseguido quebrar. "Claro, Pedrinho", Paulo respondeu em voz baixa. "Seria uma honra jogar com vocês." Durante os 15 minutos seguintes, Paulo vivenciou algo que mudaria para sempre sua compreensão sobre vida e morte. Embora não pudesse ver os meninos, podia sentir suas presenças claramente. O futebol de mesa funcionava sozinho, mas Paulo podia perceber exatamente quando era sua vez de jogar e quando deveria aguardar. Era como participar de um jogo com amigos invisíveis, mas completamente reais. Paulo ouvia as instruções de Pedrinho, as torcidas dos outros meninos, até mesmo as brincadeiras e provocações típicas de uma partida amistosa. Quando marcou um gol, ouviu os aplausos genuínos do grupo. No final da partida, Pedrinho disse: "Obrigado por jogar conosco, tio Paulo. A gente sentia falta de um adulto que entendesse nossa diversão." Nos meses seguintes, Paulo se tornou um participante regular dos torneios noturnos. Sempre às sextas-feiras, sempre respeitando as regras que os próprios meninos haviam criado quando eram vivos. Era uma experiência que lhe trouxe uma sensação estranha de propósito. Ele estava oferecendo companhia a crianças que, mesmo após a morte, ainda precisavam de atenção e cuidado. Durante 1992, outros funcionários noturnos começaram a relatar que a sala de jogos parecia mais alegre à noite. Era como se a presença dos 7 meninos tivesse se tornado mais forte e feliz com a participação regular de Paulo. Em setembro de 1992, no 5º aniversário do acidente, Paulo organizou uma homenagem especial na sala de jogos. Colocou 7 cadeiras ao redor da mesa de futebol e deixou um pequeno buquê de flores para cada menino. Durante a partida daquela noite, ouviu cada um dos 7 meninos agradecer individualmente pela lembrança. Quando Paulo foi promovido para outro cargo em 1993, ele fez uma despedida especial na sala de jogos. Explicou aos meninos que estava partindo, mas que sempre se lembraria dos momentos que compartilharam. Pedrinho respondeu: "Tio Paulo, obrigado por não ter medo da gente. Obrigado por entender que ainda somos crianças." Funcionários posteriores relataram que as atividades na sala de jogos continuaram, mas se tornaram mais esporádicas após a saída de Paulo. Era como se os meninos tivessem perdido seu parceiro de jogo favorito. Hoje, Paulo trabalha como coordenador de segurança em um complexo empresarial. É um ambiente completamente diferente, profissional, sem espaço para o sobrenatural. Mas ele confessa que sente falta das sextas-feiras na sala de jogos. "Eles eram apenas meninos que queriam brincar", Paulo me disse. A morte não mudou isso. Ainda eram crianças que precisavam de diversão e companhia. 4ª história.
O abrigo Santa Terezinha, em Santos Carmen, tinha 49 anos quando começou a trabalhar como cozinheira no abrigo Santa Terezinha, em Santos, em abril de 1988. Era uma instituição administrada por freiras carmelitas, fundada em 1932 para acolher meninas órfãs da Baixada Santista. O prédio de 2 andares, localizado próximo ao porto, já havia abrigado mais de 1.500 meninas ao longo de mais de 5 décadas. Com 20 anos de experiência em cozinhas institucionais, Carmen estava preparada para alimentar diariamente 52 meninas entre 4 e 15 anos. Sua cozinha funcionava como o coração do abrigo. Era ali que as refeições eram preparadas com carinho maternal, onde biscoitos especiais eram assados para aniversários, e onde muitas conversas importantes aconteciam durante o preparo dos alimentos. A cozinha do Santa Terezinha era ampla e bem equipada, com fogões industriais, fornos grandes e uma despensa generosa. Carmen trabalhava sozinha durante a preparação do café da manhã, chegando às 5h para garantir que tudo estivesse pronto quando as meninas acordassem às 7h. Durante suas primeiras semanas, Carmen notou algo peculiar em sua rotina matinal. Frequentemente encontrava sinais de que alguém havia usado a cozinha durante a madrugada. Uma panela fora do lugar, restos de farinha na bancada, até mesmo o forno ainda morno, como se tivesse sido usado recentemente. Inicialmente, Carmen pensou que alguma das freiras estava preparando algo especial durante a noite. Mencionou o assunto para a Madre Superiora, mas descobriu que nenhuma religiosa tinha autorização ou necessidade de usar a cozinha fora do horário estabelecido. A situação se intensificou quando Carmen começou a sentir cheiros familiares vindos da cozinha quando chegava de manhã. Aroma de pão doce sendo assado, canela e açúcar no ar, até mesmo o cheiro característico de leite sendo aquecido. Mas quando verificava os equipamentos, tudo estava desligado e frio. Em junho de 1988, Carmen vivenciou sua experiência mais marcante. Chegou à cozinha às 5h como sempre, e encontrou o ambiente preenchido com o aroma inconfundível de broas de milho recém-assadas. Era um cheiro tão real e apetitoso que ela imediatamente procurou pelos quitutes, esperando encontrá-los em algum forno ou bancada. Não havia nenhuma broa na cozinha. Todos os fornos estavam frios, nenhuma assadeira estava suja, e não havia sinais de que qualquer preparo tivesse acontecido. Mas o cheiro era inequívoco. Carmen reconhecia o aroma das broas de milho porque era uma de suas especialidades, uma receita que preparava frequentemente para as meninas. Carmen verificou toda a cozinha, procurando por uma explicação lógica. Abriu todos os armários, verificou a despensa, até mesmo examinou os fornos por dentro. Nada. Mas o cheiro persistia, como se alguém tivesse acabado de retirar uma fornada perfeita de broas do forno. Naquela tarde, Carmen procurou a irmã Joana, uma religiosa de 70 anos que trabalhava no Santa Terezinha há 40 anos. Relatou a experiência com detalhes, enfatizando que conhecia bem cheiros de cozinha e que aquilo havia sido absolutamente real. Irmã Joana ouviu com atenção e, após uma longa pausa, fez uma pergunta que surpreendeu Carmen. Você sentiu o cheiro de broas de milho especificamente? A religiosa revelou que uma menina chamada Letícia havia trabalhado como auxiliar da cozinha durante os anos de 1985 e 1986. Era uma adolescente de 14 anos que demonstrava talento especial para a confeitaria e que havia desenvolvido uma receita única de broas de milho que se tornou famosa no abrigo. Letícia havia chegado ao Santa Terezinha aos 10 anos, após a morte dos pais em um incêndio. Era uma menina introvertida, mas carinhosa, que encontrou na cozinha um refúgio e uma forma de expressar afeto pelas outras crianças. Suas broas de milho eram especialmente apreciadas pelas meninas menores, que sempre pediam broinhas da Letícia como petisco da tarde. Infelizmente, Letícia havia falecido em dezembro de 1986, aos 15 anos, vítima de uma meningite fulminante. Sua morte havia sido um choque para toda a comunidade do abrigo, especialmente porque aconteceu durante a época de Natal, quando ela estava preparando uma fornada especial de broas para a ceia natalina. A descoberta explicava completamente os fenômenos da cozinha. Carmen começou a perceber que Letícia ainda mantinha sua rotina de auxiliar de cozinha, ainda preparava suas especialidades, ainda cuidava da alimentação das meninas do abrigo. Nos dias seguintes, Carmen desenvolveu uma abordagem especial para lidar com a presença de Letícia. Sempre que chegava de manhã e sentia os cheiros de preparo noturno, sussurrava: "Bom dia, Letícia.
Obrigada por cuidar da nossa cozinha. Deixava sempre uma pequena porção dos ingredientes favoritos de Letícia, milho, canela e açúcar, em um cantinho especial da bancada. Carmen também começou a preparar as broas de milho seguindo exatamente a receita que Letícia havia criado. Era uma forma de honrar a memória da menina e manter viva sua contribuição culinária ao abrigo. Curiosamente, após adotar essa abordagem mais colaborativa, os fenômenos se tornaram mais organizados e reconfortantes. Os cheiros matinais se transformaram em uma espécie de verificação de qualidade. Era como se Letícia estivesse aprovando o trabalho de Carmen e garantindo que a cozinha mantivesse os padrões que ela havia estabelecido. Durante julho de 1988, algo extraordinário aconteceu. Carmen estava preparando broas de milho para o lanche da tarde, quando sentiu claramente uma presença ao seu lado. Não era assustador, era reconfortante, como ter uma assistente experiente oferecendo apoio silencioso. Durante o preparo, Carmen teve impulsos específicos. Adicionar um pouco mais de canela, deixar a massa descansar mais tempo, ajustar a temperatura do forno. Seguiu esses impulsos instintivamente, e o resultado foi a fornada de broas mais perfeita que já havia preparado. As meninas comentaram que estavam igualzinhas às da Letícia. Nos meses seguintes, Carmen passou a contar com a assistência de Letícia em preparos especiais. Era como ter uma especialista em confeitaria trabalhando invisível ao seu lado, oferecendo orientações sutis que sempre resultavam em doces excepcionais. Durante dezembro de 1988, no segundo aniversário da morte de Letícia, Carmen preparou uma fornada especial de broas de milho seguindo exatamente a receita original. Enquanto assava, sussurrou: "Letícia, estas broas são para você. Obrigada por compartilhar seu talento conosco." Quando abriu o forno, encontrou as broas douradas à perfeição. Mas havia algo especial. Uma das broas tinha uma forma ligeiramente diferente, como se houvesse sido moldada por mãos menores e mais delicadas. Carmen guardou essa broa especial e a colocou em um prato bonito, próximo à foto de Letícia que havia no refeitório. Durante 1989, conforme outras meninas eram adotadas ou transferidas, Carmen notou que a presença de Letícia se tornava mais intensa. Era como se ela soubesse que suas irmãzinhas estavam partindo e quisesse oferecer mais cuidado culinário antes das despedidas. Em março de 1990, quando Carmen foi transferida para outro abrigo, ela fez uma despedida especial na cozinha. Preparou uma última fornada de broas de milho e deixou a receita escrita em detalhes para sua substituta. Letícia, obrigada por me ensinar tanto sobre cozinhar com amor. Você sempre será a verdadeira cozinheira deste lugar. Funcionárias posteriores relataram que os fenômenos culinários continuaram ocasionalmente, especialmente durante preparos de broas de milho. Era como se Letícia mantivesse sua supervisão da cozinha, garantindo que sua receita especial fosse preservada. Hoje, Carmen trabalha como nutricionista em uma escola municipal. É um ambiente completamente diferente, moderno, com normas rígidas de segurança alimentar. Mas ela confessa que sente falta da parceria especial que mantinha com Letícia. Ela me ensinou que cozinhar é um ato de amor, Carmen me disse. Mesmo depois da morte, ainda queria alimentar suas irmãzinhas com carinho. Nunca encontrei alguém tão dedicada à cozinha quanto a Letícia. Quinta história. O Orfanato São José, em Joinville. Roberto tinha 52 anos quando assumiu o cargo de zelador-geral no Orfanato São José, em Joinville, em janeiro de 1993. Era uma instituição administrada por irmãos lassalistas, fundada em 1938 para acolher meninos órfãos da região norte de Santa Catarina. O prédio de 3 andares, construído no estilo arquitetônico alemão, já havia sido lar de mais de 2.000 meninos ao longo de mais de 5 décadas. Com experiência em manutenção predial, Roberto era responsável pela conservação de todo o complexo. Reparos elétricos, hidráulicos, jardinagem e limpeza geral. Era um trabalho que exigia presença em diferentes horários, incluindo finais de semana e feriados, quando o orfanato funcionava com equipe reduzida. O terceiro andar abrigava o antigo dormitório dos adolescentes, que havia sido desativado em 1991 devido à diminuição do número de internos. Agora funcionava como depósito para móveis antigos, equipamentos em desuso e materiais de manutenção. Roberto subia até lá regularmente para buscar ferramentas ou guardar objetos. Durante suas primeiras semanas, Roberto notou algo peculiar no terceiro andar.
Frequentemente encontrava objetos fora de seus lugares habituais. Ferramentas que havia deixado em uma bancada apareciam em outra. Caixas que estavam empilhadas de uma forma eram encontradas reorganizadas. Até mesmo janelas que ele havia fechado apareciam abertas. Inicialmente, Roberto pensou que alguns meninos estavam subindo ao terceiro andar para brincar sem autorização. Era uma possibilidade compreensível. Adolescentes curiosos naturalmente explorariam áreas restritas do edifício. Roberto mencionou o problema para o irmão diretor, que prometeu investigar. Uma verificação revelou que todos os meninos eram contabilizados em suas atividades diárias e que o acesso ao terceiro andar estava sempre trancado. Apenas Roberto e 2 outros funcionários tinham chaves. A situação se intensificou quando Roberto começou a ouvir sons vindos do terceiro andar durante seus trabalhos no térreo. Passos pesados, como de adolescentes caminhando, vozes graves conversando, até mesmo o barulho característico de camas sendo arrumadas. Em março de 1993, Roberto vivenciou sua experiência mais impressionante. Estava trabalhando no jardim quando ouviu claramente uma discussão intensa vinda do terceiro andar. Vozes de adolescentes discutindo algo com paixão, como numa típica conversa de dormitório sobre futebol ou garotas. Roberto subiu rapidamente as escadas, pensando que havia descoberto finalmente quem estava invadindo o terceiro andar. Quando chegou ao local, encontrou o ambiente completamente silencioso e vazio. Mas havia algo no ar que o deixou profundamente perturbado. O cheiro característico de adolescentes. Uma mistura de suor, sabonete e energia juvenil. Roberto verificou todo o terceiro andar, procurando por esconderijos ou saídas que houvesse perdido. Examinou cada canto, cada armário, até mesmo as janelas que davam para o pátio. Nada. Mas a sensação de presença era tão intensa que ele sabia que não estava sozinho naquele andar. Naquela tarde, Roberto procurou o irmão Miguel, um religioso de 65 anos que trabalhava no São José há 30 anos. Relatou suas experiências com detalhes, enfatizando que era um homem prático e que aquilo estava afetando seu trabalho. Irmão Miguel ouviu com atenção e, após uma longa pausa, revelou algo que explicava muito sobre o terceiro andar. Roberto, você precisa saber sobre o incêndio de 1989. Em outubro de 1989, um incêndio havia devastado parte do terceiro andar durante a madrugada. 12 adolescentes, entre 15 e 17 anos, haviam morrido intoxicados pela fumaça antes que o corpo de bombeiros conseguisse resgatá-los. Era uma tragédia que havia abalado profundamente não apenas o orfanato, mas toda a comunidade de Joinville. Os 12 adolescentes eram particularmente unidos, compartilhando não apenas o dormitório, mas amizades profundas forjadas por anos de convivência institucional. Eram jovens que estavam se preparando para deixar o orfanato aos 18 anos e enfrentar a vida adulta. Muitos tinham planos de trabalho, alguns até mesmo namoradas na cidade. O grupo era liderado por Carlos, de 17 anos, um jovem carismático que exercia influência positiva sobre os outros. Os demais eram André, Paulo, Marcos, João, Felipe, Gustavo, Rafael, Tiago, Bruno, Diego e Luciano. Todos amigos inseparáveis que haviam criado uma família verdadeira dentro do orfanato. A descoberta explicava completamente os fenômenos do terceiro andar. Roberto começou a perceber que os 12 adolescentes ainda habitavam o espaço onde haviam vivido seus últimos anos. Ainda mantinham suas conversas e amizades como se o incêndio nunca tivesse acontecido. Nos dias seguintes, Roberto desenvolveu uma abordagem respeitosa em relação à presença dos adolescentes. Sempre que subia ao terceiro andar, anunciava sua presença em voz alta. "Bom dia, rapazes! É o Roberto, vim fazer uns reparos aqui. Não vou incomodar vocês." Roberto também começou a manter o terceiro andar em melhores condições do que seria necessário para um simples depósito. Limpava regularmente, mantinha as janelas funcionando bem e até mesmo colocava flores frescas em vasos que havia encontrado entre os objetos antigos. Curiosamente, após adotar essa abordagem mais respeitosa, os fenômenos se tornaram mais organizados e colaborativos. Roberto começou a encontrar suas ferramentas mais organizadas do que havia deixado, problemas de manutenção resolvidos misteriosamente, até mesmo pequenos reparos que ele planejava fazer apareciam prontos. Durante abril de 1993, algo extraordinário aconteceu. Roberto estava consertando uma janela emperrada no terceiro andar quando ouviu uma voz familiar. "Seu Roberto, precisa de uma mão?"
Era Carlos, o líder do grupo, oferecendo ajuda. Roberto ficou emocionado. Durante os 4 anos em que havia trabalhado no orfanato antes do incêndio, Carlos sempre se oferecia para ajudar em trabalhos de manutenção. Era um jovem responsável e prestativo que havia criado uma relação especial com Roberto. Claro, Carlos, seria uma grande ajuda, Roberto respondeu naturalmente. Durante os 20 minutos seguintes, Roberto sentiu claramente a assistência dos adolescentes. Embora não pudesse vê-los, percebia quando alguém segurava uma peça enquanto ele parafusava, quando uma ferramenta era posicionada exatamente onde precisava, quando problemas complexos eram solucionados de forma que ele jamais conseguiria sozinho. Era como trabalhar com uma equipe de assistentes experientes e dedicados. Roberto ouvia instruções sussurradas, sugestões de abordagem, até mesmo brincadeiras e conversas que tornavam o trabalho mais agradável. Nos meses seguintes, Roberto passou a contar com a assistência dos 12 adolescentes em trabalhos de manutenção. Era como ter uma equipe permanente de jovens ajudantes que conheciam perfeitamente o edifício e queriam mantê-lo em excelentes condições. Durante outubro de 1993, no 4º aniversário do incêndio, Roberto organizou uma homenagem especial no 3º andar. Colocou 12 velas em posições que correspondiam às antigas camas dos meninos e fez uma oração silenciosa pela paz de suas almas. Durante a homenagem, ouviu cada um dos 12 adolescentes agradecer individualmente. Carlos falou por todos. Seu Roberto, obrigado por não ter medo da gente. Obrigado por deixar a gente ajudar a cuidar da nossa casa. Quando Roberto se aposentou em 1998, ele fez uma despedida especial no 3º andar. Explicou aos adolescentes que estava partindo, mas que sempre se lembraria da parceria que compartilharam. Carlos respondeu: "O senhor sempre será nosso Roberto. Cuidamos bem deste lugar juntos." Funcionários posteriores relataram que atividades no 3º andar continuaram ocasionalmente, mas diminuíram significativamente após a saída de Roberto. Era como se os adolescentes tivessem perdido seu supervisor e parceiro de trabalho preferido. Hoje, Roberto está aposentado e mora em uma casa simples nos arredores de Joinville. É um ambiente completamente diferente, doméstico, sem responsabilidades institucionais. Mas ele confessa que sente falta da equipe especial que tinha no São José. Eles eram bons meninos, Roberto me disse. Mesmo depois da morte, ainda queriam cuidar da casa onde foram felizes. Nunca tive assistentes tão dedicados quanto aqueles 12 rapazes. Essas 5 histórias nos revelam algo profundo sobre a natureza da infância e do cuidado. Cada criança que permaneceu nesses orfanatos após a morte estava, de alguma forma, ainda buscando ou oferecendo o que mais precisava: amor, cuidado, brincadeira, utilidade e pertencimento. Mariazinha queria carinho maternal. Ana Paula precisava de cuidados médicos. Os 7 meninos do futebol de mesa desejavam diversão e amizade. Letícia oferecia alimentação feita com amor. Os 12 adolescentes buscavam propósito e responsabilidade. Todas eram necessidades fundamentalmente humanas que a morte não conseguiu apagar. O que mais me impressiona é como cada funcionário que compartilhou essas experiências encontrou formas respeitosas e amorosas de interagir com essas presenças. Não eram relações de medo ou terror, mas de cuidado mútuo e reconhecimento da humanidade que persiste além da vida física. Cada história também nos mostra a importância das instituições de cuidado infantil e dos profissionais dedicados que trabalham nelas. Esses funcionários não apenas cuidavam das crianças vivas, mas também ofereceram dignidade e respeito àquelas que já haviam partido. Você já trabalhou com crianças em situação de vulnerabilidade? Já sentiu a responsabilidade especial que vem com o cuidado de vidas pequenas que dependem inteiramente de nossa proteção? Deixe nos comentários suas próprias experiências sobre o impacto duradouro que o trabalho com crianças pode ter. Se essas histórias tocaram seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esses relatos sobre amor que transcende a morte. E se inscreva no canal para não perder as próximas investigações sobre fenômenos que nos fazem questionar os limites entre vida e morte. Porque no final das contas, talvez a infância seja um estado de espírito que nem mesmo a morte consegue apagar completamente. Talvez algumas crianças escolham ficar um pouco mais nos lugares onde se sentiram amadas, cuidadas e protegidas. E talvez nossa responsabilidade como adultos seja reconhecer e honrar essas presenças pequenas que ainda precisam de nosso carinho e atenção. Até a próxima história. E lembrem-se,
Algumas crianças nunca realmente crescem. Elas apenas mudam de forma, mas continuam precisando do mesmo amor e cuidado que sempre precisaram.